Menino de 5 anos se recupera após ser mordido por mais de 4 vezes por um pitbull. O caso aconteceu na cidade de Goianésia, que a gente falava agora há pouco, a 175 quilômetros da capital. O repórter Lucas Barbosa traz pra gente agora os detalhes. Já em casa e no colo da mãe, o Lucas, de 5 anos, se recupera bem, depois de ter vivido o pior momento da vida. Essas fotos aqui, feitas no hospital, mostram a orelha e o nariz ensanguentados. Foram mais de 4 mordidas no rosto e no pescoço do garoto. Foi no rosto, aqui no narizinho dele, a gente acho que tirou um pedaço aqui, embaixo, nas costas dele aqui, cortou um pedaço grande, ficou bem exposto. E aqui na orelha também, mas aí o cabelo tá cobrindo, ficou bem exposto também. Aí não pode dar ponto, né, porque foi mordida de cachorro. A mãe do Lucas conta que o pequeno brincava na sala quando foi atacado por um cachorro da raça Pitbull que invadiu a casa deles. Ela diz que o animal só soltou a criança depois que ela mesma assumiu o risco de também ser mordida. Quando eu cheguei lá, ele já estava com a metade do rosto do meu filho dentro da boca dele. Aí eu subi em cima dele e consegui, coloquei a mão dentro da boca dele e consegui tirar a presa dele do rosto do meu filho. Aí eu falei, corre, Lucas, corre. Aí o Lucas abriu, acho que ele estava com o olho fechado, não vi nada disso. Aí o Lucas virou, quando o Lucas virou, ele foi nas costas do Lucas de novo. Ele não veio até a mim, ele não me arranhou em nada. E eu subi em cima dele, aí eu tentei de novo enforcar ele. Foi quando eu consegui enforcar, porque ele só queria o sangue do meu filho. Esse caso aconteceu no último sábado no município de Goianésia, que fica a 175 quilômetros aqui da capital. Segundo consta no boletim de ocorrência, era por volta do meio-dia, quando o cão acabou percebendo o portão aberto e fugiu. Além da casa do Lucas, teria invadido outras residências da vizinhança, atacando ainda outros animais. E detalhe, essa não teria sido a primeira vez. Um dos cachorros ficou ferido, mas este outro aqui não resistiu à grande quantidade de mordidas e acabou morrendo. Edilene diz estar revoltada com o que aconteceu. Além de ter registrado este boletim de ocorrência na Polícia Civil, ela afirma que irá processar a responsável pelo animal. Eu vou entrar com ação, a advogada vai entrar com ação e nós vamos ver o que vai acontecer. Mas esse cachorro não tem condições dele ficar por aqui. É um assunto importante, de utilidade pública, e para desmistificar algumas coisas, claro, a gente continua repercutindo com uma profissional. A Ingrid Bueno Ataídes Machado, ela é vice-presidente do Conselho Regional de Veterinária. Ingrid, obrigado pela participação, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. O cão Pitbull, ele é um cão naturalmente, originalmente perigoso ou tudo depende de criação? São as duas coisas. Nós temos raças que são mais ou menos territorialistas e a criação pode acentuar essa característica ou diminuir. Então, ele precisa ser socializado desde pequenininho, desde filhote, com pessoas, animais, situações, crianças, porque às vezes ele é acostumado com adulto, mas não com criança, para que ele entenda o que ele pode ou não fazer e o que ele deve ou não respeitar. Mas existem raças mais violentas? Um vira-lata, um bulldog francês, um shih tzu cometeria esse tipo de violência? E por que contra uma criança? Bom, existem raças mais e menos territorialistas. Então, o Shih Tzu pode ser bastante territorialista, mas a mordida dele não vai ter a mesma força e intensidade da mordida de um Pitbull. No entanto, ela pode ser repetida e pode ser na face. Então, é muito difícil a gente graduar. Mas sim, existem raças mais ou menos territorialistas e animais mais ou menos acostumados com situações. A sua pergunta de por que uma criança? Muitas vezes a criança ela se parece com uma presa, né? Ela é pequenininha, ela tem uma fala aguda, às vezes é desengonçada. Para o animal, a hora que ele vê uma criança correndo ou uma criança parada em situação de vulnerabilidade, ele tem aquela noção de que é a presa dele. Em uma situação, como nós vimos lá em Goianésia, dessa vez uma criança atacada, infelizmente, poderia ter sido um idoso, uma adulta, enfim. Qual é a melhor maneira de conter esse animal agressivo? Depende muito do animal, depende da situação. Às vezes, quando você interfere, o animal se volta contra você. Então, poderia ser jogar uma coberta, uma toalha, algo que o animal perca a noção do ambiente externo
e não consiga também se voltar a quem vem contra ele. Se não houver nada disso perto, talvez jogar água, mas ele realmente poderia vir contra quem está fazendo essa nova ameaça. Nessa situação, o que a gente sabe é que o animal invadiu a casa da criança, então realmente o territorialismo não era ele defendendo o espaço dele, e ele não agrediu a mãe conseguiu tirar a criança. Então a gente percebe que realmente a ação dele era contra o vulnerável. E você até alertava a gente aqui antes da nossa entrevista que aqueles animais que socializam pouco, que têm pouco contato com outros cães, com crianças, podem ficar mais agressivos. Na fase adulta, o tutor pode tentar educá-lo, adestrá-lo ou já é tarde? Nós temos janelas, então é muito mais fácil na infância. Alguns casos a gente consegue ainda um bom resultado na idade adulta. É importante ter um profissional aconselhando, um médico veterinário para saber se realmente essa agressividade é só porque não foi socializado ou se tem também uma questão médica, hormonal, algum problema de dor, enfim. Retirando essa parte médica, a gente pensa no adestramento. Se esse animal às vezes teve uma experiência ruim com uma criança, com outro animal e por isso ele é agressivo, então às vezes a gente consegue desensibilizar e modificar isso e às vezes não. Às vezes esse animal precisa ser recolocado e ir para uma casa em que ele não vai ter contato com outras crianças ou com outros animais. Bom, ainda insistindo nesse ponto aí, nesse aspecto, serve não só para pitbull, cães de maiores portes ou qualquer tipo de raça. Qual a orientação que a senhora daria para os proprietários, para os donos, para que esse cão não cresça um cão violento? Escolher um animal, ter um animal é uma responsabilidade muito grande. Então, primeiro, converse com o médico veterinário, veja se aquela espécie, um cão ou um gato ou qual seja, cabe no seu estilo de vida. E aí, como lidar com ele, se for desde filhote ou se for adotar um animal já adulto? O que eu devo procurar? O que eu devo buscar? E como criar esse animal? Então, se a gente considerar desde um filhote, é que ele tenha já contato com pessoas, crianças, sons, situações diferentes e que ele aprenda os domínios, o comando básico de obediência. Então, treinamento básico, para, senta, vem, fica, para você conseguir até cessar numa situação de estresse, um ataque iminente. Quando for sair em público, focinheira, porque às vezes vem uma criança correndo e aperta a orelha do animal e o animal pode morder para se defender. Pode vir um outro animal e provocá-lo. Então, saindo em público, coleira, guia e focinheira. Agora, é claro que a situação é de pânico no momento desse, um cão atacando uma criança, mas qual deve ser o comportamento das outras pessoas para tentar evitar uma violência maior? Tentar conter esse animal, né? No caso, a mãe entrou na frente, acho que ela conseguiu tirar a criança da situação de mordida, mas poderia ser jogar realmente uma toalha, uma coberta em cima desse animal, com o susto, ele soltaria um barulho, algo que faça ele se distrair do que ele acha que é a presa dele, algo que faça ele se distrair daquela situação de violência. Um barulho capaz de provocar um susto grande nele. Capaz de provocar um susto grande, mas de preferência de forma que quem faz esse barulho, quem faz essa distração esteja protegido, porque senão a agressão vai simplesmente mudar de alvo. Doutora Ingrid Bueno, ela é vice-presidente do Conselho Regional de Veterinária. Muito obrigado pela participação da senhora aqui. Ótima tarde, boa semana. Igualmente, muito obrigada.